Exatamente. E o Ceará, como é que você vê a questão do futebol como possibilidade de pressão ao Trump, em especial a Copa do Mundo, que hoje países europeus começaram a se mobilizar para propor um boicote à Copa do Mundo, lembrando que a Copa do Mundo vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas a principal sede, inclusive, das finais é nos Estados Unidos. Um boicote à Copa do Mundo faria o Trump repensar algumas questões, ou o senhor acredita que não? Bom, eu acho que sim, até porque esse foi um meio propagandístico que, na história recente americana, foi usado para conter, né, a representatividade dos países antagônicos, né? O boicote às Olimpíadas na Rússia, né? A restrição de participação de atletas russos em competições mundiais, né? Já começou, e isso pode ter um duplo impacto. O primeiro é que há realmente um risco grande de participação internacional, que é o que move, né? Porque os Estados Unidos estão se tornando um país inseguro. Você não tem mais a tranquilidade interna, porque as cidades estão aviltadas pelas condições econômicas de garantia, né, do cotidiano, de aquisição das pessoas. As cidades hoje são tomadas pela marginalidade, pela drogadição, pela violência, então, mas sobretudo pela insegurança institucional, porque o sistema de segurança hoje está representado por uma força que se projeta simbolicamente como uma força miliciana fascista, que é o ICE. Então, há um risco de segurança para estrangeiros que estejam ali. Não é que se abrande, por exemplo, em relação ao turista. É que, lembra quando o AI-5 foi editado no Brasil, até um ministro ideologicamente afinado, né, mas politicamente experiente disse: presidente, isso é um ato que pode ser contraindicado para a nossa própria legitimidade. E o presidente militar diz: mas o senhor não confia em mim para realizá-lo com prudência? No senhor eu confio, eu não confio no guarda do quarteirão. No guarda da esquina. Então, como é que você vai confiar no guarda do quarteirão que te arranca do seu automóvel, que te arrasta, como a gente viu esses dias, um idoso num frio de menos 9 graus sendo arrancado de sua casa seminu por conta da violência, que não respeita mandado, não respeita devido processo legal, que funciona como guarda de mato, como capitão de mato, como milícia, e agora está se vestindo, inclusive, como Gestapo, está se vestindo como camisa caqui, como camisa negra, né, do fascismo, do nazismo, né? Então, esse eu acho que é um problema real. O outro é um problema econômico. Todo dia a gente tem ouvido falar de devoluções de ingressos adquiridos aos milhares, né? E aí, não é tanto a capacidade do governo norte-americano dizer que ele impõe à FIFA, né, o cumprimento da cláusula. Eu acho que a megalomania do Trump está demonstrada. Olha o incidente da medalha da paz. Sim, né? sim. Né? Olha o incidente que não fica no tweet, porque ele escreveu para a autoridade dizendo que agora que ele não recebeu o prêmio, ele não tem compromisso com a paz, não é isso? Ele não precisa pensar só na paz agora. Exatamente. E ele justificar e aceitar a subserviência de uma
agente ideológica, né, entreguista do seu próprio país, né, que lhe transfere a medalha, e aí o Comitê Nobel diz é intransferível, né? E não é só porque tem essa troca de posições nos meios de comunicação. A gente viu a atriz Liv Ullmann numa premiação importante, em que as pessoas também vestiram os pins, os bottoms da sua crítica ao que está acontecendo no país, né? É um país de grande qualidade cultural, de grande construção político-democrática. É um país que foi referência porque é hegemônico e, portanto, tem a capacidade de realizar, né, os fundamentos que sustentam o seu modo de vida, né? Não é possível e começa a ter uma deterioração desta condição. Você vê aqui no caso da Assembleia das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, olha que coisa fantástica. A Colômbia, que pediu a reunião, incumbiu e convidou para falar dos interesses do hemisfério um cidadão norte-americano, Jeffrey Sachs, que fez um discurso maravilhoso sobre a perspectiva do que é o fundamento da ordem internacional no plano estratégico e no plano do multilateralismo. Você deve ter comentado em algum programa a fala do Jeffrey Sachs, né? Um importante pensador, economista norte-americano. Olha, então eu diria assim, muito do que, por exemplo, possa ser não só um boicote, mas uma transferência das ações da Copa para o México e para o Canadá, exatamente os lugares onde... porque você viu também, esses dias, eu não sei, hoje a gente não sabe exatamente a validade do que circula como comunicação de mídia, mas, por exemplo, logo depois da ocorrência em Minnesota, né, aparece ele indo ao Northeast Stadium, e não pode falar, porque as vaias foram clamorosas, né? Embora ontem ele esteve no ginásio e foi muito aclamado, muito aplaudido, né? Então a gente não sabe exatamente, mas também vi circular matérias em que ele, indo a restaurante, também foi... O que é natural num país democrático, você vai formando prós e contras, né?